Tive então com o técnico Anderson Moreira após a vitória contra o Joinville. Uma pergunta por repórter, por favor. Bom, boa noite, Anderson. Parabéns pela vitória. Queria que tu falasse um pouquinho hoje sobre não só o resultado, mas sobre a evolução que tu vê do Avaí durante essas rodadas. Está dentro do que tu já imaginava, que poderia ter um princípio de dificuldade ali nas rodadas iniciais. Agora também conseguindo uma vitória tranquila, né? Aquilo que se esperava, vai marcando bastante gols numa partida. E também queria que tu avaliasse a primeira partida de titular do Jamerson, que inclusive saiu bem aplaudido pelo torcedor hoje. Primeiro, assim, é claro que a gente, quando faz toda a preparação, a gente não quer passar por esses momentos de instabilidade, mesmo sabendo que isso é normal nos estaduais. Se a gente começa a olhar de uma maneira mais ampla, você vai ver assim que não somente o Avaí, mas várias outras equipes têm passado por algumas dificuldades, né? É de encaixe, algumas equipes conseguem esse encaixe mais rapidamente. As equipes, às vezes, algumas equipes começaram a preparação muito antes da gente. Enquanto a gente estava terminando uma temporada, eles já estavam se preparando para essa competição-alvo. Então, sim, há nesse momento uma alternância de momento. Algumas equipes em formação, outras equipes já mais tarimbadas, mais preparadas, mais prontas. Então, a gente sempre sabe que isso acontece, né? E a gente tem buscado algumas alternativas dentro daquilo que a gente tem. E aí uma das alternativas passa a ser os meninos da base, que a gente trouxe antes, a gente já imaginava que a gente poderia ter algum tipo de problema, a gente não está com um elenco tão grande, é um elenco mais enxuto, então a gente teve que segurar alguns meninos que são meninos da base para que fizessem toda a pré-temporada com a gente. Então, assim, nenhum deles está despreparado, todos eles estão preparados. Uns aproveitam melhor as oportunidades do que outros, que é normal. Tem uns que dão um passo para frente antes dos outros e a gente tem que saber identificar isso e dar seguimento. Bom, Anderson, o Avaí estava sofrendo com a falta de gols marcados no campeonato, mas hoje conseguiu fazer 3 gols. Só que o primeiro tempo o torcedor não gostou muito do que viu, principalmente do meio para frente. O que tu pode fazer para mudar o que já está sendo feito no Avaí para mudar esse cenário do meio para frente? Assim, eu tenho uma avaliação que não é uma avaliação de resultado. Eu acho que, de uma maneira geral, os primeiros 15, 18 minutos, 20, não sei, 15 minutos, acho que a gente jogou muito bem. A gente criou várias possibilidades, chegando pelos lados, por dentro, com finalizações. Assim, não as finalizações assim, de dentro do gol, mas assim, cruzamentos que a gente acabou errando o cabeceio, bolas que poderiam ter sido, né, concluídas em gol. E eu acho que esses 15 minutos a gente vai bem. Depois a gente começa a errar. E aí a gente entra numa situação que não consegue mais jogar. Erros bizonhos, assim, desculpa a expressão bizonho, não é bizonho, mas assim, erros simples, de errar um passo de 2, 3 metros. Então, assim, a gente meio que saiu do jogo. E a fala nossa no segundo tempo foi justamente o contrário. Nós precisamos, né, o Avaí é o time da raça, cara. Assim, minimamente, que todo mundo espera que a gente possa competir no topo. Então não pode ser diferente. A gente pode até estar num dia mal tecnicamente, mas não pode estar mal em termos de vontade, determinação. E assim, eu, de uma maneira muito clara, acho que nós fizemos alguns outros jogos que a gente poderia ter feito muito mais gols até do que o jogo de hoje. E hoje nós somos mais eficientes, em outros jogos não, e futebol é assim, e a gente tem que saber lidar com essas situações. Então, não é porque nós ganhamos de 3-0 que a gente está completamente satisfeito. Não, tem muita coisa para corrigir, principalmente ali dos 15 minutos até o final do primeiro tempo e em parte do segundo tempo também, que eu acho que a gente poderia ter feito coisas melhores, mas o mais importante hoje, sem dúvida nenhuma, era ganhar, fazer gols. E tem uma coisa também, que o fazer gols era uma das dificuldades. Em contrapartida, nós somos uma equipe muito consistente, uma equipe que não tem dado muitas oportunidades para os nossos adversários. Então, isso também nos cria uma estabilidade como equipe para poder buscar coisas maiores, né? Anderson,
Boa noite. Você disse que os jogadores recebem a oportunidade, quando recebem a oportunidade tem que aproveitar dentro de campo, tal, durante as partidas. Aí eu te pergunto em relação ao Andrei, porque você perdeu o Marquinhos Gabriel, né, jogador de meio campo, e talvez com a característica semelhante, né, um jogador de pifar, né, de distribuir jogadas. Ele, na sua avaliação, está se escalando aí para ser titular, quem sabe, nas próximas partidas? No lugar do Marquinhos, nós colocamos o Jamerson. Eu acho que o Jamerson foi muito bem. O Jamerson não é esse cara de pifar, mas ele é um jogador que desequilibra pela dinâmica dele. É um cara que ataca espaço, chega na área, tem muita volúpia, tem muita intensidade, tem muito jogo, tem muita competitividade. Então, são características diferentes. O Andrei, sim, tem uma característica mais próxima do Marquinhos Gabriel, mas o Andrei nos dá alguma coisa um pouco diferente. O Jamerson nos dá alguma coisa diferente. Uma intensidade, uma dinâmica que eu particularmente sentia falta assim, na equipe. A gente tem jogadores mais cerebrais, mas precisamos de uma dinâmica um pouco diferente. Eu acho que o Jamerson atendeu muito bem nisso. E claro, o Andrei é uma ótima opção, como entrou bem, entrou na função do Jamerson, conseguiu fazer o gol. E para mim, assim, se joga A ou B ou C, todos estão sendo credenciados de acordo com o desempenho. Então, cada hora um vai puxando essa fila, puxou, a gente dá espaço para que eles possam ter mais oportunidade. Henderson, boa noite. Boa noite. Hoje tu optou por iniciar a partida com um esquema de 3 zagueiros novamente, né, assim como tinha sido lá diante da Chapecoense. E no intervalo, tu colocou para jogar o Love e o Gaspar, e logo a 5 minutos os dois já fazem a jogada do gol, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essas tuas substituições no intervalo, até porque tu tirou também o Marcos Vinícius, que estava jogando pela direita, assim como foi no Clássico também, mas tu não tem um substituto que jogue pela direita de ofício, né? Como é, por exemplo, o Pedro Costa, que até agora não foi relacionado. Qual a situação desses jogadores, tanto o Pedro Costa e o Quaresma também, se você já tem algum retorno sobre eles, e como é que tu avalia esse teu esquema de 3 zagueiros? Não, questão de 3 zagueiros, a gente tem infelizmente, a gente às vezes a gente limita muito, fala assim, tá 3 zagueiros, tá mais defensivo. Muito pelo contrário, a gente deu muito mais liberdade pro Mário. Se for avaliar e analisar, o Mário ganhou muito mais espaço a partir do momento que a gente vai com 3 zagueiros, e o próprio Marcos Vinícius. O Marcos também a gente deu liberdade. Tá dando liberdade para criar situações. E cada um vai de acordo com o seu desempenho. Então, o fato de estar com o Jonathan, com 3 zagueiros, ou o Jonathan fechando a linha de 4 ali, isso altera pouco daquilo que a gente pensa sobre o jogo. A gente tem sempre jogadores abertos, então nós deixamos de ter o Marcos para ter o Gaspar. Aberto, como se fosse o ponto ali mesmo. Então foi uma expectativa para que a gente criasse situações como acabou acontecendo no gol do Wagner. Então eu não vejo assim, gente, a gente tem que respeitar muito, é momento. Todos estão tendo oportunidade. Quase todo o elenco já teve minutos, já teve possibilidade. Quem é que vai jogar, quem não vai, isso depende deles, mais deles do que de mim. Às vezes as pessoas falam assim, depende. Não depende. Tem coisa que é do jogador. As oportunidades são criadas, eles sabem muito bem o que é. Eu respeito as características deles. Não estou colocando lateral que é ofensivo para poder jogar por dentro, por meio, nada disso. Eu tento cada vez mais oportunizar o jogador a jogar dentro daquilo que ele tem de melhor. E a resposta tem que ser deles, de cada um. Então, assim, a mudança foi porque a gente não ficou feliz. Como eu falei, assim, nós começamos muito bem, assim como nós fizemos um primeiro tempo contra a Chapecoense muito bom, né? Hoje nós começamos muito bem, mas a partir dos 15, 18 minutos, nós começamos a perder algumas bolas, e aí a gente começou a não conseguir fazer o básico do futebol, que é trocar bem passes. É uma equipe que sabe trocar bem passes. E aí nós fizemos as alterações, principalmente para dar uma dinâmica diferente, para dar mais vida, para dar mais intensidade, e eu acho que foi muito positivo nesse aspecto. O Pedro Costa e o Quaresma. O Pedro teve, infelizmente, uma lesão depois de 5, 6 dias de treinamento. A gente está observando, está controlando. O Quaresma está muito mais, talvez esteja mais próximo, porque já está integrado ao grupo. O Pedro ainda está num processo de transição. Então, assim, é difícil avaliar quando que os dois podem estar à disposição, mas são 2 jogadores que a gente, claro, nós contratamos
para que eles pudessem ser boas opções. A gente gostaria de estar com eles já no elenco para a gente poder fazer essas trocas, mas não estão à disposição, a gente tem que buscar algumas outras alternativas. Boa tarde, professor Anderson. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu falei antes de começar o jogo que hoje seria um jogo de 6 pontos. E qual a importância dessa vitória para o restante do Campeonato Catarinense? Acho que é extremamente importante, até para dar mais confiança. Como eu falei, assim, a nossa produção em termos de ofensividade, ela não foi ruim nos outros jogos, mas a gente não conseguiu transformar essas oportunidades em gols, que é a essência do futebol, que é a coisa mais importante. Hoje a gente conseguiu converter, conseguiu transformar essas oportunidades em gol, isso gera mais confiança. Como eu falei, assim, a gente estava com um desequilíbrio, porque a gente é uma equipe que tem está muito equilibrada em termos defensivos, em termos de não sofrer gols, e ao mesmo tempo é uma equipe que, apesar de construir boas oportunidades, não estava fazendo. Então a gente precisava equilibrar um pouco mais isso, fazer os gols, e para a gente o resultado ele era extremamente crucial nesse aspecto de tirar também esse peso, né, acabar essa coisa de uma equipe que só fez um gol no campeonato. Então já fizemos 3, poderíamos ter feito 4, e para a gente poder estar talvez mais assentado, mais equilibrado, mais tranquilo para poder continuar a competição. A competição ela é muito difícil, qualquer sequência de vitórias te joga lá para cima, como qualquer sequência de derrota pode te jogar lá para baixo, né? Ou de empates, de resultados que não são positivos. Então é uma competição curta que a gente não pode, né, vacilar, e a partir dos mata-mata, do mata, né, que a gente fala, dos jogos eliminatórios, é uma outra competição. Não interessa se quem ficou em primeiro, ele pode sair para o 8º. Isso é uma coisa que aconteceu várias vezes. Então, aquele momento ali é o momento decisivo, e quem tiver, né, com a equipe talvez mais preparada para esses jogos decisivos vai conseguir aí ser campeão. Obrigado, Anderson. Tá?